O filme foi interrompido alguns segundos antes do final, na verdade. Queria falar um pouco sobre memória, né? A gente tem aqui o exemplo do Cajaíba, mas ele não é o único artista que pode estar esquecido em muito pouco tempo, né? É uma obra... O primeiro filme que a gente viu, do Tunes Pinheira, que foi uma expressão do cinema novo, que acabou levando a obra, o trabalho e a consciência a respeito do Cajaíba para fora de Conquista. Mas isso não é o suficiente, né? Nós precisamos nos reconhecer para dar o valor que nós temos, né? E isso é uma coisa que falta muito. Sobre a obra formalmente, tem um aspecto muito interessante, porque a obra dele, aqueles personagens alongados, né, aos quais a Marisa Correia se refere, eles lembram muito um escultor suíço chamado Alberto Giacometti, apesar de ter esse nome, né? Mas Giacometti morreu em 1966, que foi mais ou menos quando o Cajaíba começou a trabalhar. Não se sabe, não sei se teremos como saber, se houve alguma influência de fato. Mas são paisagens surreais, né? Realmente. E eu gostaria de trazer aqui algumas informações de memória mesmo sobre essa maneira de lidar com a cultura através da expressão da arte, né, que Vitória da Conquista tradicionalmente tem. No ano em que o primeiro filme, o filme do Tunes Pinheira foi feito, em 1976, foi o ano em que o então prefeito Jadiel Matos instalou aqui o plano diretor urbano, que foi o plano anterior ao que nós temos hoje, e foi o segundo da cidade. A cidade teve um primeiro esforço nesse sentido feito por Régis Pacheco durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Régis Pacheco ele determinou com mais clareza o que era público e o que era privado. Eu acredito que a falta dessa prática de conversas, a falta da prática, até mesmo do exercício e do usufruto do que nós temos, né, acaba gerando esquecimentos, eventualmente. Hoje nós temos novamente essa dificuldade de compreender o que é público e o que é privado, né? Mas quando o Jadiel Matos fez o plano diretor, tem uma informação muito importante. Ele determinou esse lugar aqui onde a gente está, desde a escola normal, subindo aqui por esses quarteirões, até aquelas concessionárias de automóveis. Todo esse espaço está definido naquele plano diretor como uma área, uma espécie que deveria ser uma espécie de cluster de cultura e educação. Nós temos a escola normal, foi construído aqui o centro de cultura. Deveria haver uma biblioteca pública municipal, onde não sei se ainda existe a Movel, mas ainda é uma concessionária privada. A biblioteca foi para o brejo, literalmente, construída, que aliás é uma senhora construção, é um prédio muito seguro, um prédio muito bem feito, porque ela é construída num brejo. E ela tem alicerces que vão até 20 metros de profundidade. Bom, mas o lugar que deveria ser a biblioteca foi vendido para iniciativa privada. Então, cerca de 10 anos depois, ou um pouco mais, da instauração desse plano diretor, nós podemos ver nos documentos, né, de memória do município, os arquivos da Câmara, o próprio Arquivo Público Municipal traz esses documentos. Existe lá a mensagem ao projeto, né, feita pelo prefeito, que ele envia o projeto para a Câmara, escreve uma mensagem, uma justificativa. Curiosamente, esse documento, como muitos na época,
irrisórios, né? Esse documento ele fala apenas o seguinte: eu gostaria de estar adquirindo mais bens para o município. Infelizmente, a situação financeira nos obriga a vender o que temos. Essa é a justificativa para um projeto de lei para vender essa área que deveria ser destinada à cultura e educação. Então, com essas informações, a gente tem uma noção do que acontece com os artistas em lugares como Vitória da Conquista, né? A história fica se repetindo. Nós estamos vendo hoje, inclusive, o Poder Público Municipal vendendo o seu patrimônio, né? Vendendo os seus terrenos. E vemos também políticas de cultura esvaziadas, né? Não há muitas ações de planejamento, né? Não há ações do próprio Conselho de Cultura, que desde o início da pandemia, no decorrer do curso da pandemia, a formação do Conselho ela não age, ela não tem quórum, né? E aí a gente não quer atribuir culpa, mas a gente atribui responsabilidades. E eu tenho muita tranquilidade em dizer, a responsabilidade não é apenas do poder público, não. A responsabilidade é de todos nós, principalmente da população civil, que não costuma, né, se dedicar a se debruçar sobre as questões locais. Talvez isso seja expressão de uma certa falta de autoestima, e a falta de autoestima é uma consequência da falta do autorreconhecimento, da falta do reconhecimento da própria memória, porque a primeira coisa que se pode assegurar para uma população quando se dedica a esse reconhecimento da cultura, dos costumes, é justamente a autoestima das pessoas. Nós não temos como nos defendermos com ignorância sobre nós mesmos. Então, só para dar um exemplo muito forte que eu considero sobre essa questão da autoestima, eu quero falar um pouco das Pedrinhas. É uma comunidade matrifocal, né, focada na força e no poder das mulheres, são as pessoas que mandam ali. E quando aquele lugar começou a ser ocupado por mulheres, mães solo com seus filhos, a cidade não tinha, nem todas as casas ainda tinham cisternas, não havia água encanada. Então, as pessoas que foram morar lá, elas precisavam vencer a cidade, elas precisavam conseguir trabalho. Elas desciam, as mulheres, né, e iam trabalhar nas casas dos ditos homens bons, que são conhecidos pela história, aquelas pessoas mais importantes e mais abastadas. Como as casas não tinham água encanada, essas mulheres abasteciam as casas com a água do poço escuro. Elas já vinham trabalhar com a lata de água na cabeça. Então elas abasteciam as casas, elas faziam a comida, elas cuidavam das crianças que vieram a ser prefeitos, que vieram a ser médicos, que vieram a ser advogados, que vieram a ser pessoas que nós reconhecemos como importantes, né? Cuidavam dessas crianças, arrumavam as casas e, verificando nos arquivos do fórum e ouvindo as pessoas mais velhas nas Pedrinhas, a gente constata que aquelas mulheres sofreram todo tipo de abuso e violência que se pode imaginar. Violência, não apenas violência física mesmo, abuso físico, enfim. Os homens também desciam para trabalhar, e eles trabalharam na construção civil, eles construíram, ajudaram a construir a cidade. Esses homens, eles tinham que carregar as pedras para eles usarem na construção civil. Então, lá em cima, eles quebravam as pedras maiores, transformavam em pedrinhas e traziam para a cidade. Essa história é importante ser dita porque muita gente pensava, acho que não pensam mais assim, mas até bem pouco tempo as pessoas achavam que Pedrinhas tinha esse nome por causa do crack. Mas não, é uma história bem mais antiga, né? Me recordo agora também, havia, onde é o Banco do Brasil, era um hotel.
essas mulheres também trabalhavam lá naquele hotel. Elas eram cozinheiras, camareiras, arrumadeiras, né? E na hora de comer, elas eram as últimas a receber o alimento e elas recebiam todas juntas numa folha de jornal para comerem lá, sentadas ao redor como indígenas, né? Com os dedos apinhados, para comer com as mãos mesmo. Então, as pessoas das Pedrinhas, até bem pouco tempo, não conheciam a sua própria história, não conheciam essa história. E a cidade menos ainda. Por conta disso, né, a cidade tem essa dívida imensa com aquela comunidade e não sabe. Tem a dívida e não sabe. As pessoas de lá, por sua vez, também não sabiam e não tinham condições de se afirmar. Muitas vezes, para conseguir um emprego, quem mora nas Pedrinhas precisa mentir sobre o lugar em que vive. Onde você mora? Moro no Cruzeiro, né? Moro na rua tal, mas de modo que não pareça que seja naquele lugar. Então, isso é a falta de autoestima causada pela falta do autorreconhecimento. E essa estima, ela pode ser também, deve ser também atribuída pelas pessoas a quem merece, a quem se deve. Mas as pessoas da cidade também são muito pobres, nós todos aqui, porque não conhecemos a nossa própria memória. Então, a primeira coisa que vai ficar prejudicada são as políticas de cultura. É muito fácil para qualquer gestor vender qualquer equipamento municipal, qualquer espaço, qualquer área, porque ninguém tem elementos para protestar. Racionalmente nós sabemos, mas isso não pode. Mas a gente não tem argumentos. Então a gente vê a cidade, né, sendo depredada, bem como o próprio Museu do Cajaíba. Para quem não conhece, eu recomendo fortissimamente, né, que conheçam aquele espaço, porque ele é bonito, é uma arte de altíssima qualidade, feita por uma pessoa extremamente simples, mas muito sensível, que conseguia, né, sem nenhuma formação, dar forma, né? A gente viu algumas pessoas dizendo que era muito fácil reconhecer os personagens que ele esculpia. Só de olhar, não precisa ter uma legenda, a gente já sabe quem são. Ele construiu também a casa dele, está lá. Para quem teve a oportunidade de visitar alguma exposição surrealista do Salvador Dalí, existe uma semelhança muito grande nas formas daquela casa do Cajaíba com as obras do Salvador Dalí. Então, muitas vezes a gente não sabe onde é que o artista pesca as suas referências, né? Que tipo de intuição leva essas pessoas a construir obras tão potentes, tão representativas, tão significativas. E, ao mesmo tempo, elas são instaladas em locais onde a maioria das pessoas não tem olhos para ver, para enxergar aquilo. Não tem, eu diria até, cognição para atingir aquele sentimento que o artista quer expressar. Toda obra que a gente vai ver sobre Cajaíba, existem outras, elas sempre se referem à tristeza. A música que o Tuna Espinheira usa no filme dele, essa representação do cinema novo, é uma fuga de uma das baquianas que ela é profundamente triste. Né? Um dos filmes tem a palavra tristeza no título, e é, de fato, lamentável, é uma tristeza que uma obra como essa esteja se perdendo, sendo levada pelo vento, né? Pela chuva, pela água, né? Pela própria força da gravidade. Aquilo é areia e cimento. Então, com o tempo, ela vai se esgarçando. E aí,
eu gostaria apenas de fazer uma comparação. O poder, o Estado, o capital, ele tem a mão pesada, grosseira, bruta. E a cultura é um tecido muito delicado, muito delicado. Ele se esgarça muito facilmente. Quando o poder público coloca a mão, ele está promovendo muito mais destruição do que conservação ou preservação. A gente não precisa subir no Museu Cajaíba para ver isso que eu estou falando. Se a gente for na Casa Regis Pacheco, nós vamos ver que a casa está se esfarelando. Todo ano eles usam pregos na fachada para colar aquelas mangueiras com iluminação, para ficar bonitinho lá para o São João, para o Natal. E nunca há uma restauração, nunca, nunca. Eu trabalhei na Secretaria de Cultura pouco antes da pandemia e no início da pandemia. Era uma reivindicação que era sempre feita, era algo possível de ser feito, uma mera restauração, um mero trabalho de conservação, uma caiação que fosse, cobrir com massa os buracos, mas nada era feito e ainda continua sem fazer. Então, a nossa cultura, a nossa memória, o nosso auto-reconhecimento está virando poeira. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu gostaria. Como tu sabes, eu não sou daqui, não é? Mas eu queria saber mais ou menos qual é o estado, neste momento, qual é o estado daqueles objetos? Como é que é? Está em muito mau estado? Ainda está de pé aberto? Como é? O último filme, o filme que a gente assistiu, mais recente, foi feito em 2014, aquele filme do meio, aquele mais curtinho. Já havia muitas reclamações, pedidos de ajuda, pedidos de socorro, né? Mas não houve esse socorro. Os filhos do Aurino Cajaíba, eles fazem o que podem para manter essa conservação. Teve um período, eu acho que você pode me ajudar a lembrar, em que houve bastante eventos de juventude lá em cima. Né? Vai ter, dia 25 de outubro, vai ter um show de rock, vai ter um de rock, vai ser lá. Sempre tem espaço. O pessoal do rock e do hip hop, o pessoal ligado à música e à juventude, produzem eventos lá em cima. Esses eventos eles são importantes, porque eles dão visibilidade. A pessoa chega lá, vê o estado. Respondendo mais diretamente a sua pergunta, Luiz, as obras estão lá. Ainda existe aí 80%, eu não posso dizer preservado, porque está se degradando, né? Aí no gerúndio. Essas estátuas, elas se degradam lentamente, mas com o conjunto, né, do tempo, elas vão desaparecer. Em céu aberto. Continua o museu a céu aberto. É legal que ele seja a céu aberto. É uma pena que não haja uma conservação periódica. É um plano de conservação constante, um trabalho de tombamento, até mesmo de tombamento daquele espaço, daquela área que é dele, da família, né? Aquele espaço ele precisaria ser tombado e ter esse plano de conservação e ter uma gestão. E isso realmente é muito difícil de compreender. Por iniciativa de um vereador, Xandó, foi feita a solicitação do tombamento do Teatro Carlos Jová. Mas isso já tem 2 anos que o processo... Muitas vezes a pessoa não é da área, ela deixa lá o documento, mas é preciso estar perto, porque senão ele vai para a parte de baixo da pilha de papéis, né? A parte de baixo desse caminho. Então, como eu te disse, assim como a Casa Regis Pacheco, as obras do Cajaíba estão se esfarelando. Você que já trabalhou também no arquivo, eu queria saber se já houve ou potencial, né,
para a nossa cidade de uma política museal, por exemplo. Porque a gente nem ouve falar essas coisas, não é? Mas seria dentro disso que você está falando. A gente viu que agora criaram uma Secretaria do Turismo, estão fazendo revistas, mostrando drones que fazem vídeos aí mostrando a cidade bem de cima, né? Aqueles pontos e tal. Mas assim, quanto uma política museal, de educação do patrimônio, poderia fazer isso que você está falando de trazer essa identificação até para que a gente possa lutar e a gente se apropriar mesmo desses espaços. Não que eu saiba, Juliana, nunca houve esse tipo de preocupação. E, de fato, estão sendo produzidas, né, muitas imagens da cidade que são usadas em instantâneos de redes sociais para a propaganda da própria cidade, né? A finalidade não deveria ser essa. Mas, por exemplo, a Casa Regis Pacheco, ela abriga a Semana dos Museus. Mas não é um evento local, né? É um evento do qual ela participa, e são várias cidades, simultaneamente, mas não há uma política. O arquivo público, ele tem uma história interessante, e eu participei diretamente disso. Quando eu fui designado para coordenar o arquivo público, isso foi em 2012, eu encontrei um depósito de papéis velhos, aí eu fui procurar a lei, uma lei inócua, de menos de uma página, que dizia: fica criado o Arquivo Público Municipal para a preservação da cultura. Nem é para isso que serve um arquivo público municipal. O arquivo é um arquivo institucional do município, né, que trata de todos os documentos, atos institucionais, etc. Ele tem um setor permanente que abriga peças de museu, etc. Isso foi criado depois de 2012. O arquivo conseguiu um espaço adequado, de acordo com as normas, né? Foi construída uma nova lei, uma lei de fato, né, e de direito, uma lei real que determina tudo que um arquivo deve determinar e praticar, porque antes não era possível sequer fazer convênios. Então, a partir dessa nova lei, a partir dessa nova configuração do arquivo, foi possível fazer alguns convênios. Fizemos com a UESB, fizemos com a Fundação Pedro Calmon. Porém, todo esse trabalho, que começou em 2012, ele foi abandonado a partir de 2017. Esse trabalho de tombamento do casario, principalmente ali do centro, em torno da igreja, né, foi iniciado a pedido do prefeito Ezen Guzmão, que tinha uma preocupação muito grande com a memória. Então, eu participei disso. George, que é meu colega aqui na realização dessas exibições, também. Nós fizemos um mapeamento de 72 imóveis passíveis de tombamento. Fizemos esse mapeamento e iniciamos a confecção de dossiês, né? A concepção de dossiês, fizemos alguns. O mais representativo que nós fizemos é o dossiê da Casa Glauber, que a intenção era adquirir a casa e tombar a casa, né? E transformá-la num museu. Porém, o prefeito morre e todo esse trabalho ele foi imediatamente desfeito. As pessoas que estavam fazendo esse trabalho não permaneceram na Secretaria de Cultura. Quem era funcionário de carreira como eu foi para outro lugar. Quem era comissionado foi exonerado. E Ezen ainda estava vivo, ele estava agonizando quando esses movimentos foram feitos, né? O que é mais uma atitude de desrespeito. E aí, falando em desrespeito ou descaso, eu quero deixar aqui uma imagem. Se a gente for no Teatro Carlos Jová, existem duas placas.
né? A gente sabe que essas placas de bronze, elas dizem muito mais sobre quem as encomenda do que sobre os homenageados, né? A placa dos anos 80, início dos anos 80, que fala da inauguração, está escrito lá artesanato com Z. Já estava errado em 1980 pelas normas da nossa gramática. 10 anos depois, no início dos anos 90, ele foi reformado e eles mantiveram o artesanato com Z, né? Isso eu considero desrespeito, eu considero descaso, falta de importância, a mesma, inclusive, dada ao próprio ex-prefeito Ézio Guzmão. Na lápide, no túmulo dele, tem erros de ortografia, né? Descansará com C cedilha. Eles até consertaram, depois puseram o S, mas dá para ver o rabinho do cedilha como um buraco na cueca de quem se abaixa, né? Um cofrinho, né? Então, isso, para mim, representa o descaso, né? O desrespeito e a falta de interesse pelas questões da cultura. E grande parte dessa responsabilidade é nossa, porque somos nós que fazemos essas escolhas. Para fazer escolhas, a gente precisa se reconhecer. Eu trabalho numa escola que o CIEP está passando por esse momento de derrubada do prédio antigo, né? E a gente a imagem que eu tenho é que a gente está sempre sendo jogado como ratos, para um aperto, e a gente vai se amontoando ali naquele espaço. E houve um movimento ano passado de uma professora tentando impedir que se fizesse a obra. E a gente falou, gente, é uma briga, eu mesmo me posicionei e falei, olha, não vai adiantar muito eu brigar não, espernear, eu já estou meio cansado. E as máquinas já estavam lá, postas, para poder detonar tudo, né? Aí quando eu observei a degradação, me entristeceu muito. Já está no segundo momento de tombamento, agora do polivalente, não sei se você conhece lá, do lado de lá. Tem madeira que cupim não come, e estão sendo jogados fora para construir um lugar bastante bacana pelo projeto, né? E eles estão um pouco se lixando com memória, com a gente que está trabalhando, tendo que respirar a poeira, com barulho, etc. Então isso dói muito, você vê os estudantes não sabem a história da escola, não procuram saber, o professor de história não tem um mínimo de valor. E aí, rapaz, isso é tudo adoecedor. E nessa contramão do ruído que eu estou falando, né, que está se deteriorando, tem a ação do tempo, tem a ação do homem, né? Eu acho que a ação do homem ainda é pior do que a ação do tempo. E aí um aluno veio me perguntar sobre a produção dele, que me interessa, né, sobre a arte. Aí ele falou, rapaz, eu estou fazendo lá que eu vi ali Romeu, né? Trabalhei com Romeu. Estou fazendo uns quadros agora, ele escreve, ele pinta, ele faz videomake. É um artista, atormentado. Eu quero fazer uma exposição dessa minha arte. Onde? Como? Eu falei, rapaz, aí uma pergunta que eu não sei de responder. Depois a gente está escrevendo e não sabe também como fazer. Então, pegando essa pergunta de Ju, a gente precisa também de que haja alguém falando assim, poxa, tem pessoas produzindo e o poder público faz o que para poder absorver essa galera? Então é um negócio doido e aí eu preciso ser otimista e às vezes o otimismo está meio sofrido. Uma loucura. Às vezes parece que a gente vive uma distopia. Tem um caso interessante de memória relacionada ao descaso e à depredação, e nesse caso é pelo próprio poder público. Vitória da Conquista abrigava uma estação experimental do Instituto Brasileiro do Café, que foi extinto em 1990,
e ficou ali aquela massa falida, né, sendo administrada por uma pessoa ligada ao Ministério. Teve algumas invasões, as pessoas tentaram invadir, eles resolveram essas questões com a ajuda da Polícia Militar, etc. Mas o mais interessante de tudo é que estavam lá plantadas um caminho de palmeiras imperiais, muito bonitas. Essas palmeiras, elas foram retiradas dali e essas palmeiras hoje são as palmeiras que estão na Praça Mármore Neto. Então, é um bem, um patrimônio da União que foi arrancado pelo próprio município, né, pelo gestor, que depois se tornou deputado, etc., e utilizadas em outro lugar, né? A velha Godela, né, que é uma corruptela de Gaudério, que é a história daquele homem que guardava o seu e usava o do outro, né? Guardava a sua galinha e ia jantar na casa do vizinho. Daí surge o termo, você veio godelar, né? Que é o Gaudério, você conserva o que é seu e se apossa do que é do outro. É como se fosse uma distopia, as pessoas não se reconhecem. Aqueles que se reconhecem, eles não têm a capacidade material de fazer acontecer. Recentemente a gente viu a Avenida Olívia Flores ocupada pelas obras de um artista plástico. A cidade tem muitos artistas e a grande maioria vive em muita dificuldade. Esse artista, ele é uma pessoa abastada, então ele distribuiu ali, a seu bel prazer e com a permissão do poder público, aquelas obras, né? Muitas delas questionáveis, de fato, do ponto de vista estético, né? Então, o Conselho, na ocasião, foi a última gestão do Conselho que atuava, de fato. Ele está no Conselho agora. Né? Hoje faz parte do Conselho, né? Pois é. O Conselho determinou a retirada das obras. Algumas obras, não todas. Algumas obras. E o argumento é justamente esse. Existem muitos artistas na cidade, a prefeitura precisa dar condições para que eles possam mostrar o seu trabalho. E não apenas por mera permissão, sem uma licitação, sem nada. Uma pessoa ocupa os espaços públicos apenas pela única razão de ela ter recursos materiais, condições materiais para executar isso. Então, ainda é uma pena. Eu acredito, eu tenho uma certa esperança que, através do autorreconhecimento e que, através da cultura e da expressão artística, as pessoas possam buscar a si mesmas. Eu estou falando isso e vou contar aqui um último caso. No arquivo público, nos documentos permanentes, históricos, né, existe um acervo fotográfico riquíssimo. Foi feito um inventário dessas fotografias, são cerca de 30 mil fotografias de várias épocas. Então nós separamos algumas coleções. Uma das coleções se chama Obras Públicas Trabalhadores Anônimos. Essa coleção ela mostra as obras determinadas, né, a serem construídas pelo poder público. E a gente, olhando para as fotografias em preto e branco, em alto contraste, né, muita sombra e luz, a gente só consegue ver as obras, porque os trabalhadores estão com sombra nos rostos, né? Mas nós fizemos a exposição. Aí, os estudantes que iam ver, as pessoas falavam assim, meu pai trabalhou nessa obra, deixa eu procurar. Esse aqui é meu pai. Isso é a pessoa se vendo na história e na memória da cidade. Então, esse tipo de iniciativa, o poder público ele deve tomar sempre para levar a memória das pessoas, né, para si próprias, para que elas se reconheçam e para que elas tenham a autoestima, para que elas tenham razão para ter autoestima. Se eu não me reconheço, eu não sei nada sobre mim, não sei nada sobre o lugar onde eu vivo, isso aqui é um lugar de ausência. Eu quero ir para uma capital, eu quero ir para outro lugar. E a gente não faz ideia da riqueza que a gente abriga aqui, da riqueza de história, da riqueza de memória e da riqueza
da expressão artística também. Na semana que vem, a gente vai assistir ao processo de implantação ali do Cristo, do Alto da Serra. Nós temos um filme da época, vamos exibir, e vamos conversar um pouco sobre isso. Ainda sempre fazendo essa conexão de memória, né? Desse passado que a gente mostra aqui, com os dias de hoje. E a gente muita coisa evoluiu na cidade. Mas quando a gente olha para o aspecto da memória, do autorreconhecimento e da expressão dessas coisas através da arte, a gente não enxerga muitos avanços. A gente estava pensando aqui que esse fazer artístico que a gente reclama, né, que o poder público faz com que as coisas sejam apenas consideradas eventos, né, que a gente denuncia, mas de alguma forma a gente também atua nessa lógica, né? E a gente esquece desse papel formativo, mediador, também desse fazer. É uma coisa que eu também tenho pensado bastante, né, como o nosso trabalho, por exemplo, na biblioteca. A gente está vivendo um momento de formação, está faltando tempo, mas uma coisa que eu estou pensando, né, essa atividade também que está me trazendo algumas coisas, me provocando, né, sobre essa importância de a gente estar fazendo essa mediação, né, essa parte formativa, mas não uma parte formativa colonizadora, que a gente também rejeita de alguma forma, né? E momentos como esses, né, são muito ricos para a gente repensar também nossa prática, nosso fazer e também essa luta cotidiana política, né, de política pública, mas também esse nosso fazer, porque ele importa, até para dar esperança, né, para esses meninos, eles não se afogarem, né, e não desistirem, né, e continuar a viver, né, porque viver é bom. Olha que interessante. Na mostra Cinema Conquista, da semana passada, nós tínhamos uma parceria, né? Nós ficamos a semana passada sem apresentar aqui, porque nós íamos participar de uma mesa na mostra. Curiosamente, uma mesa sobre memória do audiovisual Vitória da Conquista, memória e preservação. Nós recebemos o convite, nós que eu digo Cine Nômade, e fomos informados na véspera que estávamos sendo desconvidados por exigência do patrocinador, que é a Secretaria Municipal de Cultura. Mais interessante ainda é que dois representantes da Secretaria de Cultura estiveram aqui, ficaram alguns minutos e foram pedir licença porque tinha uma reunião importante, mais importante, com a prefeita. Poderia ter ficado um, mas não, saíram e ficaram duas cadeiras vazias ali. E se é que teve reunião, né? Isso aí a gente nem questionou. E se é que teve reunião? Porque na verdade, quem estava na mesa, quem deveria estar na mesa, né? Estava lá a UESB, né? Tinha uma representação do governo do Estado, fomos convidados porque nós estamos trabalhando essa preservação da memória, e a prefeitura porque deveria ter algo a dizer. Então, assim, nós fomos retirados e quem pediu que não participássemos também não participou, porque provavelmente não tinha o que dizer. Então, essa questão de fachada, essa questão superficial, essa falta de profundidade, né? A profundidade que a gente vê nas ações de saúde, de educação, de infraestrutura, a gente não vê nas ações de cultura. Infelizmente, é o que mantém todo o atraso do qual a gente está sempre reclamando e através do qual a gente está sempre sofrendo. Pessoal, muito obrigado pela presença. Valeu. Um grande abraço e até semana que vem. Obrigado.
onde ali? Como é que vai? Ah, não, legal.